retomando um pouco, esse avanço da extrema-direita é preocupante. Agora, ele vem colado nessa coisa do individualismo. São transformações muito importantes que estão acontecendo no mundo, né? No capitalismo, nas sociedades geridas pelo capitalismo, com muito mais intensidade. O mundo do trabalho mudou completamente, né? As concepções classistas mudaram completamente. Eu acho que não só a esquerda no mundo inteiro, como aqui no Brasil, o PT, que nós vamos fazer agora um encontro nacional para renovar a direção do partido em agosto desse ano, mas vamos fazer ano que vem um congresso para atualizar a nossa linha política. Eu acho que a gente precisa estudar bastante essas transformações que estão acontecendo no mundo para a gente evitar essa situação distópica que está acontecendo, né? Como é possível na Alemanha, né, o país de Adolf Hitler, que viveu toda aquela tragédia do nazismo, ele se voltar novamente. Claro que a extrema-direita não ganhou, mas ela tem o percentual de votos que ela teve, e ademais, né, a principal base eleitoral da extrema-direita é na antiga Alemanha Oriental, onde liderou os comunistas, né? Então, portanto, isso tudo serve de reflexão para nós, tá certo? O ascenso da Giorgia Meloni na Itália, essa relação estreita que o Trump quer fazer com Putin, tá certo? Tudo isso tem que ser refletido pelas esquerdas mundo afora, entendeu? Agora... essa coisa que a gente reputa aqui, Vinícius, que uma coisa que eu tenho, com base no que eu tenho estudado, no que eu tenho discutido, conversado, e viajado e avaliado, a esquerda brasileira sempre disse assim, o imperialismo americano é responsável pelas mazelas que a gente sofre no Brasil. Isso aí é até a página 7, né? Porque o grande problema brasileiro, isso não vem de agora, vem lá de trás, é o que a gente chama de quinta coluna, né? São aqueles agentes brasileiros do mercado, de alguns setores da própria cultura e tal, que operam aqui dentro, são brasileiros como você e como eu, mas que operam aqui dentro a favor dos interesses internacionais. Esse é que mora o perigo. É esse Tarcísio de Freitas com o boné do Trump, America Again, essa turma do Bolsonaro, essa parte dos setores militares brasileiros que se escudam e se tem como exemplo, desde a campanha da FEB, lá na Segunda Guerra Mundial, pela lógica americanista. Então, isso é que afeta, tá entendendo? Isso aí é que afeta mais. Isso é mais problemático para nós do que o Donald Trump. O Donald Trump não tem o que fazer conosco. Nós não dependemos do Donald Trump. A nossa maior corrente de comércio não é com os Estados Unidos. A nossa pauta principal de comércio, por exemplo, a nossa pauta econômica entre exportação e importação, com referência aos Estados Unidos, é deficitária. Então, portanto, os Estados Unidos ganha mais exportando produtos para o Brasil do que importando, tá certo? Então, a nossa economia, em nenhuma circunstância, depende para sobreviver dos Estados Unidos. Nós não somos o México, nós não somos o Canadá, o Panamá, que está todo mundo ali na fronteira dos Estados Unidos, ou até outros países latino-americanos, onde a diáspora para os Estados Unidos engloba milhões de pessoas, como a Colômbia, como o Uruguai. O Uruguai tem 1 milhão de pessoas. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Eu estava conversando com o Uruguai agora recentemente. Tem 1 milhão fora. 2/3 disso e a maioria nos Estados Unidos, não? A maioria nos Estados Unidos. É porque essa coisa do polo de atração. Você tem brasileiro, né, que nunca saiu do Rio de Janeiro, nunca viajou para outro lugar, e quando você pergunta qual o país que você mais admira, o cara fala Estados Unidos. Por quê? Porque é o que a gente chama de império cultural, militar e econômico, né? Quer dizer, os Estados Unidos exporta a cultura para boa parte do mundo, isso não é só no Brasil.
E eles caetituam esse chamado American Way of Life, né, o modo de vida americano, como se fosse uma maravilha. Eu tive recentemente com um companheiro, um amigo meu, que esteve em Los Angeles. Los Angeles, não é os Estados Unidos. Los Angeles, a cidade, tem mais morador de rua em números do que o São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte juntos. É mesmo? A quantidade de... Você tem a Cracolândia em São Paulo, você tem pontos de crack no Rio de Janeiro, você anda nos Estados Unidos, em vários pontos dos Estados Unidos, porque aquele fentanil virou uma epidemia, né? O cara fica torto no meio da rua, igual um robô. Virou uma epidemia. Os Estados Unidos os Estados Unidos é uma sociedade hoje completamente degenerada. Os Estados Unidos tem mais de 1% da sua população encarcerada. Os Estados Unidos está chegando a 4 milhões de presidiários. Por quê? Porque não tem... Isso aí não isso é fruto da concentração de capital, não tem jeito. E a cada ano que passa, o capital se concentra mais, né? Antigamente, mudou-se toda aquela lógica da economia tradicional, não precisa nem ir a Marx. Aquela teoria econômica que veio de David Ricardo, lá na Inglaterra, que veio de Adam Smith, da riqueza das nações, que era mercadoria, dinheiro, era o ciclo. Hoje acabou, hoje é o capital. Hoje quase não existe mais papel moeda, é tudo no computador, é na especulação, é essa coisa de mercado, é fundos. Aonde que vai, sem plantar uma tangerina, sem fabricar um prego? Para onde que a humanidade caminha? Aí, em contrapartida, aí isso também favorece, Vinícius, o crescimento do fundamentalismo religioso de todas as naturezas, de todas as matizes. Não é só o fundamento religioso evangélico, é o fundamento religioso, são os talibãs da vida aí pelo Afeganistão, pelo Irã, pela Síria agora, esse fundamentalismo evangélico também aqui e em outros lugares do mundo, e nos Estados Unidos em particular, e com a chamada teologia da prosperidade, que é uma teologia mentirosa, né? Porque não tem para todo mundo, não existe, não tem negócio de prosperidade para todo mundo. Eu estava lendo agora um livro de um economista da London School inglesa. Se o chinês ou o indiano consumisse, se a população da Índia consumisse 1/3 do que consome o cidadão nos Estados Unidos, não tinha para todo mundo. Não tem papo, não tinha para todo mundo. Não tem planeta que aguente, né? Não tem planeta que aguente. E não tem produtividade que aguente, porque o consumo... Não tem produto, não tem manufatura para todo mundo consumir nesse nível. Exatamente. Essa é a crise que hoje que engloba os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos, a grande maioria da classe trabalhadora votou no Trump. Não votou no Biden, nem votou na Kamala Harris. Não, no Trump até votou. No Biden até votou em 2020. Mas nessas eleições... o chamado cinturão do ferro, que agora é da ferrugem nos Estados Unidos, Detroit e companhia, votaram no Trump. Por quê? Porque as plantas industriais foram para a Ásia, para Singapura, para a China, para a Índia, para Bangladesh. Por quê? Porque o custo de mão de obra e o custo da produção é 10 vezes menor. Claro. Entendeu? O Elon Musk, que está lá no governo dos Estados Unidos, se ele fosse construir o Tesla dele, se ele tirar a planta dele da China e botar em Detroit, o Tesla que ele vende lá a $100 mil, ele vai ter que vender a 500. E se ele vender a 500, não tem quem vai comprar. Né? Porque aí quem tem $500 mil, o cara vai dar numa Ferrari. Então essa é a lógica do capitalismo. É feito com base na mentira. E aí você precisa criar algumas alternativas. E qual é o caminho? Se você analisar, está havendo no mundo inteiro uma aliança entre o fundamentalismo religioso e a ultradireita.